Assim, pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Estamos na R10, o nosso grupo de estudos formadores em ação. E vamos, encerrar a nossa terceira jornada hoje. Bom, então vamos ir nos organizando, realizar a reunião. O pessoal vai chegando aí. A gente vai se organizando certinho. Nossa reunião de hoje, né? É importante que você não tenha problema aberto. A última reuniãozinha, né? Para a gente conseguir, então, participar com a reunião aberta, sendo presente. Essa reunião de hoje nós teremos, uma revisão dos nossos objetivos de toda a jornada, um check-out e nossa avaliação da jornada, o nosso compartilhamento e o nosso para concluir. Ok? Então, nossos objetivos da reunião de hoje são estes. Então, vamos lá. Chegamos ao último desafio da nossa jornada 3 de 2025. E para o encontro de hoje, temos os seguintes objetivos: refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, inspirar novas construções a partir das experiências dos colegas, transformando a aprendizagem dos estudantes. Olá, professor Rafael Raimundo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, gente? Bem-vindo, pessoal. Vou mandar uma mensagem para o pessoal que está chegando também. Só um pouquinho. Beleza. Então, para a gente não conseguir relembrar um pouquinho essa jornada, né? Nossa R1 foi o acolhimento, nós trabalhamos sobre a experiência de vocês, o que vocês estavam esperando da jornada, como que foi, como que vocês chegaram no pensamento computacional, né, a gente trabalhando nisso, e o que vocês trariam para essa jornada, né, quais eram as bagagens que vocês iriam trazer para nós. Olá, prof. Thiago, seja bem-vindo, boa tarde. Tá melhor, prof? Ótimo. Nossa R2, a gente trabalhou, então, leitura de enunciados, a gente trabalhou a importância do aluno compreender bem o texto, lembrando, né? É o foco do SAEB, na Prova Paraná. Então, a gente tinha aquela dificuldade de o aluno não ler ou não entender muitos enunciados. Então, a gente trabalhou isso dentro da nossa disciplina também. A R3, a gente trabalhou as ações de engajamento. Como que eu consigo motivar o meu aluno de nono e terceiro ano a realizar a avaliação do SAEB, né? Tenho certeza que os alunos de vocês estão muito bem, ou se esforçaram bastante, né, deve ter conseguido uma nota boa para o colégio de vocês. E principalmente porque, né, os alunos eles estavam no terceiro ano, eles estão saindo da escola, né? Então é difícil você motivar eles a ajudarem a escola se eles estão saindo da escola. Nossa jornada 3 também, a gente trabalhou o que ia ser trabalhado na jornada, não quais eram os componentes da jornada, e ideias de implementação. A gente trabalhou nas listas, sobre as variáveis, tudo que foi trabalhado posteriormente, a gente analisou nessa reunião. A R5, a gente trabalhou a transmissão de mensagens, R6, variáveis, R7, como que seria o novo ensino médio, né? O ensino médio mudado para o próximo ano. Então, nós começamos a pensar nele e assim, poxa, beleza, como que vai ficar o meu componente no próximo ano, né? Já percebeu que o nosso componente ele vai estar junto a currículo base, né? Então, por mais que a escola não tenha o meu itinerário, vai estar lá pensamento computacional. A R8 a gente trabalhou as funções de bloco, as funções e os blocos personalizados, e também tivemos o compartilhamento, né? A gente teve o compartilhamento naquela reunião, o professor João e o professor Celso. E hoje, né, na última reunião, a gente trabalhou a recursão, né? Que foi fazer o quadrado, fazer aquele efeito legal que a gente teve na última reunião. Hoje, pessoal, então a gente encerra tudo isso. A R10 ela tem o objetivo de ser a nossa culminância. Ela vai trazer tudo que vocês trabalharam durante toda a jornada para ser compartilhado aqui.
Então, finalizando mais uma jornada, deixa eu pedir para alguém ler para mim. Prof. Márcio, pode ler para nós, por favor? Finalizando mais uma jornada. Ao pensar na nossa jornada de 10 encontros, construímos uma ponte com o universo da Minecraft. No início, talvez, alguns de nós tenhamos nos sentido desafiados diante dos recursos, conceitos, estratégia e metodologia a explorar. Mas, ao longo desses meses, cada um se tornou construtor, coletando e empilhando blocos de ideias, estratégias e reflexões. A cada reunião, um novo bloco foi adicionado, formando uma estrutura de conhecimento que hoje se ergue sólida e cheia de possibilidade para transformar nossas salas de aula. Obrigado, Prof. Márcio. Então, pessoal, né, nesses 10 encontros que a gente passou, né, nós estávamos com a temática de Minecraft, né, o mundo do Minecraft aqui da nossa jornada, que é um mundo, querendo ou não, né, de blocos, de progressão, de construção, que é um mundo de aventura, um mundo que os alunos iriam gostar, né, dessa temática. Nós trabalhamos, né, como construtores desse conhecimento, né, ao pegar e conectar, empilhar, ao unir, né, ideias para nós. Olá, professor José Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, nós vamos trabalhando com esse conhecimento, né, na temática do nosso Gcraft. E agora, pessoal, então vamos para o nosso acolhimento. Bom, agora vamos refletir sobre o que você vivenciou nessa jornada e o que contribuiu para a construção do seu conhecimento e dos seus estudantes. As testes de material de apoio, deixa eu já enviar para vocês o link do material de apoio. Tá aqui o link, pessoal, esse material de apoio aqui, ó. Vou colocar o nome de vocês, por ordem que está aparecendo para mim. Daniel. Rodolfo. Márcio. Celso. Tiago. Rafael Lucy e José. Pessoal, a gente tem cada um de vocês. E assim, vamos refletir o que você vivenciou nessa jornada. Não entendi. Isso. Então, contribua, né? Digite aqui abaixo uma frase ou uma palavra que defina essa construção. Pessoal, qual frase ou palavra que define o que a gente vivenciou nesses 10 encontros? Eu vou colocar aqui a minha também. Deixa eu achar uma para mim. Vou pegar o último de baixo para não atrapalhar ninguém. E a minha palavra, pessoal, ela vai ser superação. E depois eu explico por quê. Vamos lá, cada um fazendo os teus, gente, não poder passar de compartilhamento. O Thiago já completou dele, ele já ouviu.
Eu sei que era só uma palavra, mas eu coloquei duas palavras porque uma completa a outra, sabe? Ótimo, prof. Tá sim, prof. Deixa eu contar de novo para o Celso aqui. Aí, o André, a gente chegou. Tá no chat o nosso link do compartilhamento. Eu coloquei uma que já não diz tudo, mas pode colocar mais palavras, frases também. E vou terminando, pessoal. Dá um joinha, por favor. Bom, um beijinho. O Márcio já terminou dele, ótimo. O Daniel também. Deixa eu colocar o número da pessoa não ganha no slide, porque ela também esqueci de colocar. Ela chegou depois. Não. André, então o seu slide é o 9, tá? Você vem, pode ali digitar para nós uma palavra, uma frase que define essa jornada para você, tá bom? Depois eu peço que eles vão explicando para mim rapidamente. Professor Juvenal, eu acho que eu deletei a caixinha de texto ali. Tem que inserir de novo, né? Deixa eu ver ali para o seu. Na verdade, acho que não. Você só duplicou o seu slide, eu acho. Márcio. Ó, tu duplicou. Ó, vai para o slide 5, prof. Deixa eu... Ah, tá, não, entendi. Já ensinam para você aqui, prof. Ah, já achei aqui. Bom, deletar o slide. A pessoa está terminando rapidinho, por favor. Rafael Raimundo também terminou, ótimo. Mais um minutinho, daí a gente já vai ir para o primeiro compartilhamento de vocês. Então, pessoal, então deixa eu ir para o primeiro slide aqui. Prof. Daniel. Boa tarde, professor Juvenal. Boa tarde, colegas. Então, eu coloquei ali motivação e persistência.
Motivação porque eu queria muito participar, na verdade, desde o começo do ano, né, de um desses cursos do Formadores. Eu peguei bastante aulas de pensamento computacional, né? E daí no primeiro e segundo trimestre eu fiz tudo pelo Alura, sabe? Estudava o Alura, aquela formação de professores ali, aqueles cursos, né? Sempre busquei aprender, porque eu não gosto de chegar em sala de aula e não saber do que eu estou falando, sabe? Então, eu coloquei ali motivação, porque foi muito interessante esse curso, porque a gente conseguiu se motivar aqui, né? A gente aprendeu coisas novas, né? Eu achei que foi muito válido o nosso curso aqui, achei bem interessante. Me senti mais motivado, inclusive, para o ano que vem, né? Para pegar mais aulas de pensamento também. E é uma área aí bem interessante, eu gostei bastante, sabe? E persistência para a gente persistir, né? Não parar de estudar, não parar de compartilhar com os colegas, né? Ajudar quem tem dificuldade nessa disciplina, que eu vi professores que pegaram também a disciplina e ficaram assim bem perdidos, sabe? Eu consegui, né, ali com a minha paciência ajudar, incentivar, gostaram também, sabe? Gostaram bastante da plataforma, da Lura. Então, assim, a gente tem que ter motivação, motivar os outros e persistir. Essa, essa é a minha conclusão ali dessa dinâmica. Ótimo, prof. Parabéns Obrigado, prof. pelo seu compartilhamento conosco. Prof. Rafael Rodolfo. Então, boa tarde. As minhas palavras, eu achei a experiência, né? Pelo fato da gente trocar ideias, né? Principalmente no trabalho em grupo, né? Onde a gente se reunia com os colegas, e a colaboração. Quando um não conseguia fazer alguma coisa, o outro continuava, né? Aquele que não conseguiu fazer, pelo menos eu troquei ideia com os colegas, assim, coisas detalhezinhos que eu não sabia, eu conseguia aprender. Então, as palavrinhas que eu escolhi foi a experiência e a colaboração, que foi bastante válida nos trabalhos em grupo. Ótimo, professor. Parabéns pelo seu compartilhamento. Prof. Márcio. Boa tarde. Eu coloquei duas palavras aí, colaboração e troca, né? Que no decorrer de todos os cursos que nós fazemos aí de formadores, há bastante colaborações, colaboração entre as pessoas, entre os professores, e a troca, assim, né? Troca de aprendizado. Às vezes eu não sei um item, eu vi que um outro fez, eu acabo aprendendo, ou vice-versa, né? Então essa troca é importante. Né? Então, colaboração e troca. Obrigado, prof. Prof. Celso. Eu coloquei entendimento, que foi realmente aquilo que me ocorreu, principalmente no projetinho que eu desenvolvi. Eu achei bastante interessante a questão da formulação de planilhas dentro do Start Lab. E eu colocaria mais uma palavrinha aí, projeção. Eu estou projetando já para o ano que vem com essa mesma turma, ver se eu consigo pegar eles para dar sequência nessa parte das planilhas. Então, por isso que eu achei que foi bom. Muitas coisas que eu não sabia fazer, eu aprendi no curso também. E por isso eu coloquei entendimento. Ótimo, prof. Obrigado pelo seu compartilhamento. Professor Tiago. Desenvolvimento profissional. O professor, ele sai da universidade, tudo. Se ele ficar só parado no que ele aprendeu na universidade, ele só vai ficar replicando uma coisa do passado. E hoje, com esses cursos que a gente vai fazendo, tudo, a gente está sempre se ampliando e sempre se desenvolvendo profissionalmente, tanto no ramo profissional como professor, como intelectual. Então, eu acredito que essa troca de informação que a gente tem entre professores, entre profissionais da área de educação, é uma coisa muito importante para dar aquela alavancada no nosso desenvolvimento profissional e como intelectuais. Ótimo, prof. Obrigado pelo seu compartilhamento. Prof. Rafael Raimucci. Estão ouvindo aí? Sim, sim. Tá, eu coloquei perspectiva, certo? Por quê? Então, eu sou da parte técnica.
E uma das grandes dificuldades que eu tenho, digamos assim, é porque é difícil você achar um professor, vamos dizer assim, que dê a mesma matéria que você, que seria uma matéria mais técnica. Normalmente, ou você conversa com outros professores da parte técnica que tem aquela visão técnica, ou você conversa com professores de outra matéria. Então, eu achei assim legal, que pelo menos para mim foi bem interessante de ver, no caso, que é uma disciplina mais técnica, ao lado de pessoas que não são da área, digamos assim. Obrigado, prof. José Gabriel. Oi, professor. Eu coloquei a palavra curiosidade porque durante o processo da formação, e na verdade eu acho que tipo, durante qualquer processo de aprendizagem, mas principalmente quando a gente está falando de tecnologias digitais, a curiosidade ela é uma ferramenta essencial para que se desenvolva. E para mim, me despertou a curiosidade no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de novas habilidades para concluir esses projetos e também para despertar a curiosidade dos meus alunos. Então, acho que é uma palavra muito boa, assim, que me move bastante e eu gosto de incentivar as pessoas a utilizá-la também. Ótimo, professor. Obrigado pelo seu compartilhamento. Prof. Andréia. Oi, boa tarde. Boa Eu tarde, professor. coloquei resistência, porque assim, eu achei que, né, lógico que tudo que a gente aprende é importante, mas eu acho que essa terceira jornada no final do ano é complicado, viu? Até assim, eu tinha feito inscrição para 2, eu já desisti de um, porque, nossa, tinha que ser só 2 formadores por ano. Eu acho que estava bom. Mas assim, e fora, né, essa, assim, mas eu acho que a gente sempre está aprendendo, né? Trocando experiência. Mas eu acho que esse último formador tem que ter muito vontade para fazer. Ótimo, pessoal. Parabéns pelo compartilhamento de vocês. Se esse mais alguém chega que não compartilhou ainda, acho que estão todos aqui. Eu vou falar do meu, então, né? O meu é o último. Não, último. Aí, superação. Por que superação, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, que essa temática que a gente está trabalhando hoje é uma temática que eu já conheço, mas eu era formador de uma outra temática, eu era de programação e robótica, vim do pensamento computacional intermediário, que era para ser uma coisa, acabou sendo outra. Além de questões pessoais, por exemplo, esse ano eu me mudei de casa 3 vezes, para ter uma noção. Então, assim, as 2 semanas atrás eu estava em uma outra casa. Então, fazer toda essa correria, organizar tudo isso, estar aqui com formadores. Eu sou PSS, tenho 40 aulas em sala de aula também. Então, é uma correria muito grande. Então, para mim, a palavra é superação. Estar aqui no formador e ser formador é uma superação. Tá bom? Então, muito obrigado pelo compartilhamento de todos vocês. Porque agora, pessoal, nós vamos iniciar. Só isso. O nosso check-out. Tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Na verdade, pessoal, é o seguinte, eu vou pular o check-out agora, porque eu tenho o professor José Gabriel que ele precisa apresentar antes das 2h30, tá bom? Então, e depois eu mando o link do check-out para vocês fazerem no final da reunião de hoje, tá bom? Então, compartilhamento, pessoal. Chegou a hora de mostrar suas construções. Agora é o momento de apresentar tudo que você construiu ao longo dessa jornada. Mostre sua implementação, destaque as estratégias, os caminhos trilhados e os desafios superados. Use esse espaço para compartilhar suas práticas e criações, refletir sobre as experiências vividas no mundo do GPT, explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática educativa. E vocês também vão fazer um feedback para um colega, tá bom? Então, quem vai apresentar? O nosso consultor, o cursista que vai apresentar. Então, você vai ter um checklist, né, dos nossos convidados de hoje. Vocês terão 6 minutos para apresentar. Deu 6 minutos, pessoal? Eu vou começar assim, ó. Joinha, fogos, tá? Ó. Pra vocês poderem ir chegando e parando, tá bom? Siga o seu roteiro.
tá? Então, fale da sua escola, apresente sua escola para nós, apresente seu contexto para nós. Compartilhe suas criações, né, aqui, né, com a gente, utilizando o nosso Google Apresentações, tá? Lembra, pessoal, de sempre ampliar a tela, tá bom? Aldeões, a pessoa que vai assistir, né, nós. Observe atentamente a construção dos colegas, sem interrupção. Use o chat para dar algum elogio ou pergunta. Registre o feedback na planilha compartilhada conforme combinado. Evite comparações e participe dos momentos indicados. Então, só antes de eu deixar o professor José começar a apresentar, quem faz o feedback para o professor José é o professor João, que não está na reunião de hoje. Então, vamos mudar o feedback aqui, vou deixar pedir para o professor Rafael Rodolfo fazer feedback do professor José. Aí, ó, a ordem, pessoal, é José, Márcio, Rafael Rodolfo, Daniel, Rafael Raimundo, Thiago, e aí acho que o professor André no final. Bom? Então, professor José Gabriel, consegue compartilhar aí? Quer que eu compartilhe para você? Pode compartilhar para mim, por favor, professor? Então, professor José, 6 minutinhos, pode apresentar. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Maravilha. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o professor José Gabriel. Para começar, eu coloquei, né, uma criaçãozinha, né, de IA, de uma foto que eu tinha. Achei legal colocar no mesmo estilo que estava nas imagens aí. Então, comecei com essa imagenzinha. Pode passar, por favor, professor? Então, eu sou o professor José Gabriel. Eu atuo aqui no Núcleo Metropolitano Norte, de Curitiba. A escola onde eu aplico robótica é uma escola, o Colégio Estadual do Campo, Nossa Senhora das Graças, fica na localidade do Canelão, no município de Itaperuçu. Eu também trabalho em outras escolas, mas especificamente a robótica eu atuo dentro dessa escola, e é um desafio muito bacana por se tratar de uma escola do campo, por se tratar de crianças que não têm tanto acesso a tecnologias de uma maneira geral, mas principalmente com essa parte, né, da conexão direta, né, e tudo mais, e até mesmo dentro da escola é um grande desafio, porque por a escola estar num ambiente rural, a gente tem questão de problema de conexão, tem problema às vezes até mesmo de energia elétrica e alguns outros desafios. Então eu escolhi fazer lá para desenvolver, e foi uma experiência muito bacana, até durante a apresentação eu comento com vocês. E eu fiz a aplicação com o 6º ano do ensino fundamental, eu tenho os 2 6º anos lá, e aí eu fiz junto com as 2 turmas. Aqui eu coloquei relato só de uma delas, que uma eu consegui terminar antes que a outra, né? Mas então consegui fazer a aplicação nas duas funcionou. Pode seguir, professor. E aí eu vou explicar um pouquinho, né, de como eu desenvolvi esse projeto. Então, como eu comentei, o desafio começou com essa aplicação por ser uma escola do campo, mas é o que me motivou também a seguir com esse projeto. Eu atuei com aprendizado baseado em projetos e também com a gamificação, que a própria plataforma, né, já nos traz isso, a dinâmica das aulas é pensado nessa direção. E aí eu coloquei, né, que foi essencial ter essas 2 estruturações para poder utilizar, e eu foquei em utilizar a própria plataforma do Alura com um projeto que já tem lá, mas fazendo algumas adaptações. Pode passar, professor? Eu acabei trocando a minha escolha, então até naquela atividade que a gente fez com o professor, eu tinha colocado uma outra atividade como ideia, mas durante o processo eu alterei. Mas eu coloquei aqui, então, a minha divisão em 4 macroetapas para fazer o desenvolvimento do jogo. E aí, eu utilizei uma atividade que já tem lá, mas eu usei uma temática que era o pinhão como tema central do projeto, e vocês já vão entender como também. Pode passar, professor? Então, na primeira etapa, foi a introdução ao projeto Conhecendo o Paraná em Busca da Palavra Secreta. Então, dentro da plataforma do Alura, a gente tem aquela atividade da temática da cultura indígena, onde ele fala sobre o açaí, né, na primeira atividade. Eu fiz a atividade proposta junto com os alunos, mas aí muitos deles nem sabem o que é açaí, para eles é só um sorvete, então é uma coisa que não faz tão parte da nossa realidade.
Então eu fiz uma adaptação com eles, perguntei para eles qual que era uma conexão que eles conseguiam fazer com algo daqui, e a primeira coisa que saiu já foi o pinhão. A gente fez um brainstorm sobre isso, e aí começou então o nosso problema, analisando a situação, adaptando para a nossa realidade. Pode passar, professor? E aí a gente fez a decomposição do problema e fomos aplicando o conceito. E aí, para fazer o desenvolvimento, a gente trabalhou dentro da plataforma, após esse brainstorm, com as variáveis e condicionais, então, para que ele conseguisse ir identificando, e a gente criou como se fosse um quiz, utilizando essa temática. Pode passar. Na terceira etapa foi o desenvolvimento e a codificação, né, a própria construção do jogo, onde a gente trabalhou com o design, onde a gente trabalhou com as ferramentas, com as variáveis, e muito trabalhando-se também com o erro. Então, até coloquei uma frasezinha ali embaixo: o sucesso em corrigir o erro reforçou o pensamento crítico. Então, eu induzia eles ao erro muitas vezes para que eles pudessem criar as soluções. Então, para que eles não fossem replicadores de códigos, mas criadores de códigos, que eles conseguissem chegar em resposta, às vezes, por caminhos diferentes. Então, saíram algumas soluções durante o processo. Alguns, principalmente por se tratar do sexto ano, precisaram ser mais conduzidos, mas alguns já tinham aptidões para desenvolver e até para ir além da proposta da aula. E a última etapa, a conclusão e a apresentação, a gente fez a apresentação e mostrou para alguns professores, para as pedagogas e também para a diretora, que inclusive já aplicou essa matéria também, como muitos aqui caiu de paraquedas, né? Então ela até falou que era muito bom ter alguém que fosse, né, da área, porque ela tem informação, fez do jeito que dava e não funcionou tão bem. Então foi bem bacana ter esse feedback deles também. E os alunos apresentaram o projeto, então eles ficaram bem entusiasmados com essa etapa. Pode passar, por favor. E aí, nas evidências, então, eu coloquei aqui como ficou a imagem do nosso jogo e também um pouquinho ali da programação. Pode passar, professor, que no próximo aqui tem um videozinho de como que o quiz funcionava. Então, iniciava com essa... Pode dar o play, professor. Com o fundo aqui, né, o Jardim Botânico, então dando contextualizado, e a nossa personagem principal, ela tinha essa aparência, né, com roupas típicas, um chapéu de palha. Então ela faz uma introdução: oi, tudo bem, você precisa adivinhar a palavra secreta, e o tema é cultura do Paraná. E aí coloca até um pensamentinho: se precisar de ajuda, clique nos animais de nossa fauna. Então, eu sou colhido no inverno e frequentemente saboreado cozido ou assado em festas juninas e tradicionais. Quem sou eu? E aí, nas dicas, a gralha azul fala araucária, a coruja fala semente e a capivara culinária. E aí a resposta, né, é pinhão. Caso eu colocasse a resposta errada, ele continuaria perguntando, mas como encontrou, ele aparece de parabéns, você acertou. Pode passar, professor? E aí eu coloquei, né, dos alunos desenvolvendo os códigos dentro do laboratório, que inclusive também é um desafio. Podem ver que um computador ali que não funciona, então alguns alunos acabam precisando usar tablets, usar os Chromebooks, que aumenta um pouquinho o desafio, porque não é tão fácil quanto mexer nos desktops, mas a gente conseguiu concluir, e alguns com ajuda, mas todos os alunos conseguiram chegar ao final com o resultado, pelo menos do design e da programação original, como do vídeo, né, adaptando, claro que se eles quisessem mudar os personagens também, mas para que eles se identificassem, mas para que conseguissem chegar no resultado final. Pode passar, professor? No depoimento eu coloquei 2 aqui alunos que eu gostei muito. O Johnny é um aluno autista que eu tenho e ele é ótimo nas aulas de pensamento computacional. E eu coloquei aqui do jeito que eles falaram, eu gravei por voz e depois eu transcrevi, do jeito que eles falaram. Foi muito mais legal fazer o jogo, bem mais legal do que só jogar. Quando a gente errava o código e o boneco não perguntava nada, parecia que a gente tinha que desvendar um mistério. E a gente fazia isso junto. A parte mais legal era quando a gente descobria o erro. Tipo, eu esqueci de colocar o igual da resposta. Aí a gente arrumava e de repente o jogo funcionava. Aí todo mundo comemorava. É como se a gente passasse de fase. E eu achei bem legal de programar o jogo do pinhão. Aí ele mudou o nome para jogo do pinhão e eu coloquei dessa forma. E aí, Loá, eu nunca imaginei que ia em uma aula de robótica e programação fazer um jogo sobre o pinhão, que a minha família cata e vende. Foi diferente, a gente teve que pesquisar sobre a araucária e por que o pinhão é importante aqui no Paraná para poder fazer as dicas do quiz. Aí o jogo não era só sobre programar, era sobre a gente também. Quando a gente desenhou o personagem do quiz com o chapéu de palha, parecia que a gente estava contando a nossa própria história. Foi muito mais fácil aprender o código pensando que ele ia fazer o pinhão aparecer na tela.
né, a resposta, né, como um todo. Pode passar. Aqui tem sobre os resultados alcançados, né, um pouco mais descrevendo o que eu já comentei também. Pode passar, professor. E os feedbacks aqui tem da professora Valdirene, que é a diretora, que eu comentei, da Bruna, que é uma das nossas pedagogas, e no próximo do vice-diretor e também da outra pedagoga. Então, eles comentaram sobre essa temática, sobre a trazer para a realidade dos alunos, pela conexão que eles sentiram e o entusiasmo que eles demonstraram durante a atividade. Eu achei bem legal também essa coisa que eles pontuaram, né, dessa forma. Pode passar, professor? Aí o do diretor e de uma das pedagogas, eles mandaram pelo WhatsApp, eu coloquei o print aqui mesmo. Pode passar. E aí a reflexão final eu coloquei, né, tanto da participação, desse item da curiosidade que eu comentei aqui, né, por coincidência, mas também de trazer essa aprendizagem significativa. Até escrevi isso ali, tanto para mim, quanto principalmente para eles, o quanto isso ajudou eles a desenvolver o projeto. E é isso. Aí não é um resuminho só, né, do que está nos outros lados também. Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto? Só isso, prof. Parabéns pelo seu compartilhamento conosco, tá? Ficou ótimo. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai auxiliando para uma notinha, tá? Já estou corrigindo aqui, já estou mandando a nota para vocês. Tá bom? Achou? Peço então para o professor. Professor Rafael Rodolfo fazer daí o feedback do nosso do professor José Gabriel. Enquanto isso, o professor Márcio já pode ir se organizando para fazer seu relato. Obrigadão, senhor. Valeu, professor José. Professor, se você puder mandar o link para daí eu escrever lá o feedback. Desculpa, eu esqueci que eu estava. Sem Copiei, imagina. copiei ele, mas não enviei. Prof. Márcio, tem então 6 minutinhos. Pessoal, boa tarde. Sou o professor Márcio, sou do Núcleo de Umuarama. A minha implementação foi feita com os alunos dos 8º ano, 5 turmas, porém 3 turmas de um colégio e 2 turmas de outro colégio. Trabalhei com os colégios, né, com o Cívico Militar Padre Manuel da Nóbrega e o professor Neiva Pavan Machado Garcia. O meu projeto, o objetivo de aprendizagem com base no tema de uma aula que era resolver situações e problemas envolvendo cálculo de matemática, sendo preciso porcentagem. Então, aí eu fiz a integração aí da matemática com a programação, né? Uma aula aí que a professora estava trabalhando nesse momento aí com as turmas, daí eu aproveitei e já fiz o engajamento aí das duas. Então, nessa implementação foi montar um simulador de cálculo de porcentagem, né, onde os alunos conseguiriam ver o sisteminha fazer um cálculo aí, baseado aí em cima de salários, né, com um percentual em cima, né. Aqui nas evidências aí eu tenho aí os alunos de um dos colégios, né, que é o Neiva Pavan, fazendo a programação aí. Eu deixei que cada um pegasse um cenário de escritório, uns personagens, né? Ficasse a escolha deles, o personagem, sendo esse personagem um funcionário e um patrão, um chefe. Aqui do outro colégio também, algumas evidências aí deles fazendo a programação, e após eles feito a programação, eles apresentaram para os professores de matemática nas turmas, né? Aqui tem do Colégio Neiva Pavan Machado Garcia, com a professora de matemática aí, 2 alunos, né? Eu peguei 2 alunos, eles apresentaram para turmas mesmo, para a mesma turma, e também apresentaram para os 9º ano e para o 7º ano também. Fizeram a apresentação do simulador. Aqui, essa outra é da professora de matemática do outro colégio, onde os alunos também fizeram a apresentação para ela do simulador. Ela fez até um vídeo, né, com eles lá, e ela tinha gostado bastante.
Aqui, eu... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é a Kim comigo do 8º B, do Colégio Estadual Cívico Militar Padre Manuel da Nóbrega. Estou fazendo esse vídeo a pedido do professor Márcio de Programação e Robótica. Nesse vídeo eu irei explicar a programação usada no projeto Squirt, em parceria com a disciplina de matemática. O bom disso é que desenvolvemos a aprendizagem de ambas as matérias. Esse projeto em questão nos ensinará sobre porcentagem, mas antes de tudo temos que ver o que precisaremos antes de montar os códigos. Vamos precisar de 2 atores, ou a funcionária e o chefe, isso é preferencial. Precisaremos de 2 cenários, escritórios e a tela disponível no Classroom, onde teremos a explicação do cálculo de porcentagem. Teremos de criar 2 variáveis, salário e novo salário. Vamos precisar também adicionar uma extensão, que pode ser vista no canto inferior esquerdo da interface. Vamos escolher o texto para a fala, assim possibilitando que os nossos personagens falem. Aí, na verdade, eles colocaram tanto como texto como fala também, para atender, tipo assim, uma pessoa que é cega, daí ouviria, ou também vice-versa também no simulador. Bom, os resultados foram alcançados de acordo com o que eu planejei, assim, com eles. Foi gratificante no final ver que o resultado foi até surpreendente. E, assim, os alunos interagiram bastante, os professores da área também de matemática gostaram também, que era um conteúdo que eles estavam trabalhando no momento, né? Aqui tem os projetos, alguns deles, né? Depois eu deixo lá para quem quiser dar uma olhada, mas basicamente é aquilo que a aluna falou. Não vou abrir um projeto, senão vai acabar passando aí do tempo aí, tá? Aqui tem um feedback da professora, né, de uma das professoras de matemática, tanto o áudio quanto a fala, né? Ela coloca aí que eu tinha entrado em contato com ela antes, né, para ver o conteúdo que ela estava trabalhando, e ela tinha passado, que era o conteúdo de porcentagem, no qual aí eu montei aí um pré-projeto aí, para que os alunos aí pudessem fazer a programação e depois apresentar aí para ela mesma, né? Eles gostaram bastante, né, tanto as professoras também quanto os alunos, que daí acabou assimilando aí a facilitar a aprendizagem aí. Alguma dúvida que eles ficaram na aula de matemática, depois eles acabaram aprendendo aí como que faz o cálculo. Bom, como reflexão final, ao ver no final desse trabalho os alunos envolvidos com a programação, colocando em prática o que foi visto na teoria, é gratificante saber o que assimilaram e que fizeram o que foi proposto, ou seja, um excelente retorno para nós professores diante do que foi ensinado, promovendo a interação entre alunos, professores e disciplina. Esse foi a parte do trabalho que eu montei. Assim, foi mais simples, até eu tinha feito um outro um pouco antes, mas daí eu depois acabei para fazer esse mais de momento aí, que é o que eles estavam vendo já de momento aí na disciplina. E é isso daí. Parabéns para o Márcio pelo seu trabalho, tá? Muito bom para os alunos. Fazem 2 colégios diferentes, é bem complicadinho de fazer, então parabéns pelo seu empenho. E peço para a produção, né, o feedback do professor sobre o trabalho do professor Márcio, no nosso planilha. E peço ao professor Rafael Rodolfo que se organize já, então, para fazer o seu relato de implementação. Não sei se todos estão conseguindo visualizar. Certinho, prof. Só antes, professor Daniel, daí eu peço que você faça, então, o feedback do professor Rafael Rodolfo. Beleza, professor. Então, sou o professor Rafael Rodolfo Tuepe, sou professor de Ciências, e é o 2º ano que eu estou trabalhando com a disciplina de Pensamento Computacional. O ano passado,
eu tinha 2 turmas, 8º e 9º ano. Esse ano eu só estou trabalhando com os 2 8º. Aí o ano que vem não sei se retorna para o 9º ano pensamento computacional ou não. Enfim, vamos aguardar para ver. Então, eu trabalho na Escola Estadual da Cango, né? É uma escola relativamente pequena aqui do município de Francisco Beltrão. Ela tem apenas 7 turmas, porém ela é uma escola, posso dizer assim, bastante intensa, digamos assim, devido aos alunos que a gente recebe, sabe? Assim, dos bairros do entorno. Então, assim, ela é bastante intensa em alguns momentos, assim, no decorrer do ano. Então, o objetivo da implementação que eu fiz foi promover o protagonismo dos alunos, né, em relação às atividades da disciplina, para eles saírem um pouquinho daquela rotina e tentar ver se eles se interessavam em montar o próprio projetinho deles, onde eles fizessem o que eles achassem mais interessante, né? Se eles gostassem de animal, fizesse o joguinho relacionado ao animal. Se gostasse de carro, então eles utilizassem, né, o que eles tivessem uma maior afinidade. Mas com o foco principal no aluno autista, que nós temos aqui no 8º ano, que o hiperfoco dele é a informática, né? Então, tentar auxiliar não, mas em tentar utilizar esse foco dele, né, também, e fazer com que os outros também, digamos assim, todos os alunos fizessem o mesmo trabalho, porém com foco também para esse aluno com autismo, tá? Então, as aulas aqui, os laboratórios, eles são um ambiente bem acolhedor, né? Os computadores até então são bons, funcionam de maneira, né, normal, digamos assim, mas dá para a gente fazer umas coisas bem, bem legais aí, tá? Então, a descrição da atividade foi mais ou menos assim. Foi explanado para os alunos as atividades a serem realizadas, né, deixando eles pensar e decidir sobre a atividade que eles gostariam de realizar, né? Os indivíduos ali, meu Deus, agora fugiu a palavrinha, mas enfim, os bonecos, enfim, daqui a pouquinho vem a palavrinha certa, que eles pudessem então fazer. E a atividade foi realizada do modo DUA, que é o desenho universal da aprendizagem, né? Quando a gente busca que toda a turma faça, mas com enriquecimento curricular para o aluno, no caso, esse meu aluno que tem autismo, né, com hiperfoco em informática. Então, para a implementação foram utilizadas 16 aulas, né? Todas as atividades foram acompanhadas por mim, né? E após o término da atividade, os alunos apresentaram para os demais colegas o joguinho deles. Enfim, né? A avaliação ocorreu, então, pela criatividade, o protagonismo e o desenvolvimento da atividade proposta. Aqui nas evidências, então, tem o joguinho que o aluno fez, né, o autista. Ele trabalhou, então, com as tartarugas ninja. Ele não terminou ainda o joguinho dele, porque ele é bastante detalhista, então ele fez esse desenho ali, ele fez todo ele minuciosamente. Ele recortava, pintava, para fazer a faixinha, ele fazia o triângulo para fazer a parte que amarrou atrás da cabeça da tartaruga. Enfim, ele é extremamente detalhista. E aí todos os bonequinhos dele até agora têm movimento, né? Cada um tem seu movimento, e agora ele está criando, né? Ele está continuando. Os demais já terminaram tudo, mas ele continua agora vendo como que ele vai fazer essa questão do jogo, certo? Então, acredito que vai para frente ainda. O ano que vem ele vai ser aluno nosso, ele já me falou que ele vai continuar nas férias fazendo, ele vai me trazer pronto. Ele é uma pessoa, assim, muito querida, muito legal. E, assim, é excelente o trabalho que ele fez, assim, não tem descrição, assim, os detalhes, acompanhando ele tira as dúvidas, e ele acompanha ele desde o 6º ano, e, assim, a diferença dele do 6º ano para o 8º é muito grande, sabe? Então, a gente fica bem feliz com o desenvolvimento dele em relação a isso também. Aí tem o depoimento dos demais colegas, né? Gostei muito da atividade, foi legal pensar em cada passo para resolver o problema. Que foi a Brenda. O Arthur disse: achei a atividade divertida e diferente, aprendi a usar a lógica
e pensar de um jeito mais organizado, que eu sempre foco, né? Que eles precisam se organizar. Se eles não conseguirem se organizar, não vai sair nada, né? Então, eles pegaram essa informação. Foi muito bom, o Luiz, né? Foi muito bom fazer essa atividade. A gente aprendeu brincando e eu aprendi melhor como funcionam as atividades do pensamento computacional. Porque eu percebo que, talvez por ele ser o primeiro ano que eles estão trabalhando, né, pensamento computacional, eles estavam, assim, com uma visão dessa disciplina um pouquinho diferente, né? Então, no começo, eles achavam que só iam ficar jogando isso e aquilo, que os demais colegas também acabam comentando algumas coisas dos jogos e tal. Mas eles têm uma certa resistência em ser o protagonista. Não sei como que funciona nas demais turmas aí das outras escolas, né? Mas muitas vezes eles preferem já ter tudo pronto, não precisar pensar, e esse trabalho objetivo foi tirar essa comodidade deles, né? Para eles irem fazendo algo que eles realmente, né, gostam. E como resultado, foi alcançado, os alunos puderam planejar, fazer as suas atividades de acordo com sua preferência e habilidade. Os alunos envolveram-se com as atividades, o que contribuiu para o seu aprendizado. Além de fazer sua própria atividade, os alunos auxiliavam os colegas, né, que precisavam desse auxílio. Então, a aprendizagem colaborativa, né, foi possível, então, beneficiar o aluno com autismo, incluindo o aprendizado de maneira diferenciada e adaptada para as habilidades dele. Aqui daí tem o depoimento da professora Paê, né? Acho que não precisa ler, né, professor? O depoimento da professora Paê, né, que acompanha o aluno autista, ela fez o depoimento certinho. E eu cliquei em algum lugarzinho. E é isso. E agora tem o resuminho, né, que é praticamente as mesmas atividades. Daí aqui tem os demais alunos, né, nessa fotinho, os demais alunos realizando o trabalho aqui no laboratório. E é isso, alguma dúvida, alguma pergunta? Ótimo, professor. Parabéns pelo seu relato. Ótima atividade, ótimo empenho, né, em trabalhar com os alunos que necessitam de um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. Então, parabéns por isso, né? E peço, então, para o professor Daniel, né, que faça aí o feedback para o professor. E já também que o professor Daniel se organize para apresentar o seu relato de apresentação. Certinho lá, professor. Parabéns, professor Rafael. Já fiz o feedback lá, tá? Obrigado, tio. Rafael, pode compartilhar, por favor, para o professor Daniel poder compartilhar o dele. Ok, desculpe. Senão não vai dar tempo, pessoal. Vamos lá. E aí, enquanto isso, eu peço então para o professor, vamos ver aqui, para a professora Andréia fazer o feedback do professor Daniel. Vou colocar o nome dela, né? Feedback. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde de novo, né? Então, meu nome é Daniel Alves Gero Júnior. Moro aqui no município de Fazenda, Rio Grande. Esse colégio fica na região metropolitana sul. A turma onde eu fiz a implementação é uma turma de 8º ano. A metodologia utilizada foi a metodologia de projetos. O objetivo de aprendizagem era colaborar efetivamente em equipe para planejar e executar a criação de um recurso digital, como um guia, vídeo educativo ou perfil de checagem, que promova a reflexão ativa e o papel de cidadania responsável no combate à desinformação, incentivando e verificando fatos antes do compartilhamento. Então, a metodologia utilizada foi aprendizagem baseada em projetos. Então, ao longo desse 3º trimestre, eu havia trabalhado com eles, né, alguns temas sobre saúde mental e cyberbullying. Então, quando o professor disse para a gente planejar, né, a nossa implementação, eu já pensei, eu vou trabalhar sobre cyberbullying, né, fazer algo sobre esse tema. Eu dei algumas opções para que eles pudessem produzir. Então,
Eles poderiam produzir cartazes, slides, né? Ou um diálogo entre dois personagens no Scratch sobre fake news e compartilhar em rodas de conversa. Então, a gente tinha que compartilhar. Eu também compartilhei com eles para auxiliá-los ali no Mural do Class. É um vídeo que ajuda ali a criar, né, um diálogo no Scratch entre dois personagens. Inclusive, isso é bem interessante, né? Quando você quer fazer um projeto, tem alguns vídeos no YouTube que auxiliam você, e auxiliam os estudantes também. Então, esse projeto em equipe era sobre notícias falsas, né? Tudo a ver com tecnologia, com smart. Então, ali, notícias falsas, conhecidas como as fake news, são um problema do cotidiano a ser enfrentado. É possível que todo usuário de aplicativos de mensagens ou redes sociais já tenha se deparado com uma reportagem ou notícia falsa, geralmente compartilhada por um amigo, familiar. A partir dessa premissa, é possível refletir sobre os aspectos e o que caracteriza uma notícia falsa. Que papel reflexivo ativo do cidadão deve ter ao receber uma notícia falsa. Então, eles tinham que trabalhar nesse sentido, sobre notícias falsas. Mas também sobre cyberbullying. Então, eu dei assim, várias opções ali para que eles pudessem fazer o projeto deles, né? Então, propagação de notícias falsas no cotidiano, de que maneira é possível combater notícias falsas, apresentação de diversas ideias como combater notícias falsas na internet, verificar quais ideias são mais interessantes para prosseguir com o trabalho, criação de um artefato como um perfil, então eles tinham que criar um projeto. Então, aqui as evidências, né, a gente fez rodas, né, com as carteiras ali, fizeram grupos. Eles fizeram essa atividade usando tablets. Essas duas alunas aqui, excelentes, elas fizeram em dupla. Foram ao todo 5 grupos. Os resultados alcançados, então, postura ativa e reflexiva. Postura ativa e reflexiva. Os estudantes internalizaram o papel do cidadão ativo no ambiente digital, compreendendo a responsabilidade de não serem propagadores de desinformação. Então, aqui está o trabalhinho deles, que eles fizeram no Scratch ali. Resultados alcançados. Eu tenho alguns vídeos aqui também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar 2 do trabalhinho deles. Só um pouquinho aqui. Aí vai fazer um pouquinho de barulho, por conta do ruído da escola mesmo. Vamos ver se ele vai carregar ali. Só um pouquinho. Não, tipo, não tem medo.
Só ajustando aqui, gente, o slide. Opa. Então, feedback. A pedagoga Diva, ela me parabenizou, gostou bastante do projeto que eu fiz com os estudantes. Esse é o feedback da pedagoga. Reflexão. Qual é a reflexão final, né? A principal força desse trabalho reside na sua capacidade de promover uma aprendizagem significativa, ao integrar os pilares do pensamento computacional, né? Recomposição, reconhecimento de padrões, abstração, algoritmo, no processo de criação de um recurso para checagem de fatos. O projeto não apenas ensinou habilidades de programação, mas desenvolveu competências de cidadania digital e pensamento crítico, a partir da metodologia de projetos. Então, aqui está a síntese, né, do relato. Então, a turma foi dividida em grupos, execução do trabalho eles puderam fazer no Canva, teve vídeos ali também para auxiliar, e deles fizeram uma apresentação dos projetos também. Em seguida, eles compartilharam com os colegas os vídeos, né? Então foi isso, gente. Foi um trabalho bem simples, assim, foi bem rápido que eu apliquei para eles ali. Eu poderia ter tido mais tempo para trabalhar, né? Mas eu fiz algo bem simples, até porque eu não domino muito também essa área da tecnologia, o Scratch, né? Como eu tenho mais primeiros anos, né? Então ficou assim um pouco mais difícil trabalhar o Scratch com eles. Mas quero muito me aprofundar nesse ano que vem, pegar mais turmas de oitavo ano. O Scratch eu achei uma ferramenta bem interessante, assim, para trabalhar com eles. Então eles criaram ali um diálogo, né, entre dois personagens, sobre fake news ou sobre cyberbullying. Então é isso, gente. Esse foi o meu trabalho, um trabalho simples que eu fiz com eles, né? Mas foi bem interessante também. Parabéns, professor Daniel, pelo seu trabalho, tá? Parabéns pela sua dedicação com os alunos. Peço então agora que o professor André faça feedback para o professor Daniel. E agora, então, o professor Rafael Raimucci vai fazer o seu relato de implementação. Então, boa tarde. Então, vamos aqui ao relato da minha implementação, certo? Então, professor Rafael Aimucci, eu dou aula na Escola Monteiro Lobato, a Escola Monteiro Lobato aqui em Ponta Grossa, certo? É uma escola relativamente pequena, certo? Ela é só Fundamental 2, né? Então, vai lá do sexto ao nono ano, certo? Mas eu acho uma escola bem boa, assim. Então, tem seus problemas de comportamental, assim, como toda escola, mas eu não tenho dificuldade em trabalhar com os alunos na questão de comportamento nem nada, assim. Então, foi bem tranquilo passar para eles o conteúdo. Eu trabalhei, então, com a parte de... Eu vou resumindo, para ficar bem rápido. Então, a minha ideia, na verdade, era trabalhar com eles a parte de recursão, certo? Então, eu tinha falado lá, achei legal a ideia dos fractais e tal, então meu objetivo foi trabalhar com eles a questão da recursão. O que eu fiz? Passei primeiro, assim, nos minutos iniciais da aula, a parte de uma apresentação, passando a parte teórica do que é a recursão, como é que funciona. Fiz com eles no quadro alguns exemplos, alguns desenhos, alguma coisa para fixar neles o que é a recursão, como é que funciona, assim por diante, certo? Depois disso, eu trabalhei com a plataforma, não sei se vocês conhecem, não, code.org. Eu acho uma plataforma bem interessante, certo? Então eu gosto de variar a plataforma, não tanto usar. A gente já usa a Lura, então vamos tentar mudar. Então eu, quando faço um trabalho, alguma coisa, eu tento
trazer alguma coisa um pouquinho diferente. E no caso da recursão, eles têm um desafio ali, um joguinho da Elsa lá do Frozen, certo? Que eu achei que cabe bem nessa parte de recursão, né? Questão de se montar cristais de gelo e tal. Então, achei bem interessante. É, fiz em sala de aula, certo? Então, passei essa parte teórica e depois eu dividi eles em equipes, em duplas, né? A maioria das vezes, com o Chromebook para que eles pudessem testar na prática como é que funcionava essa parte de recursão, certo? Antes de passar aqui, eu até deixa eu dar um ESC aqui. Não sei se vocês conhecem ou não, então só dá um, um uma mostra para vocês de como é que funciona, né, o Code.org. Então ele é basicamente Scratch, só que ele é mais simples. Então a gente tem aqui a parte dos blocos, né, que a gente iria programar. Eu coloco os blocos aqui do lado e aqui na parte de execução ele vai montar. Seria mais ou menos uma coisa, mas ele é mais focado assim, né? Então o Scratch ele é tipo aberto, você pode fazer um monte de coisa. Aqui no caso ele foi mais específico, principalmente para essa parte de recursão. Então ele até tem aqui, vai ser. Então se a gente ali, dá pra aumentar a velocidade aqui. Não dá para ver ele montar o foco e tal. Então ele tem vários desafios desse jeito que os alunos foram indo desde o 1 até o 20, assim, para eles irem tipo indo do básico, como é que avança para frente, como é que eu faço, até conseguir fazer o bloco de neve assim por diante, certo? Voltamos aqui para a apresentação. Aqui as evidências, então, tirei fotos na sala, certo? Ah, como falaram lá da questão de direito da imagem e tal, então eu acabei borrando a cara dos alunos em todas as imagens para evitar algum problema, alguma coisa assim. Então, acabei fazendo isso. Mas daí mantive a minha ali. Então, como vocês podem ver, fiz em sala de aula mesmo, os alunos mexendo nos computadores, alguns em dupla, outros não, certo? Ah, aqui peguei um depoimento de uma aluna, a Nicole, certo? Ela falou que gostou da atividade, ela gostou de usar a ferramenta, e achou bem fácil de entender e legal de fazer em dupla, certo? A questão do resultado, então eu vi que a maioria deles entendeu como é que funciona, conseguiu avançar. É claro que se a gente for pegar isso ano que vem, não, vamos tentar, eles vão esquecer e tal, mas relembrando a gente consegue puxar um pouquinho da memória, né? Então eles já têm uma ideia de como é que funciona. A questão do feedback, como eu demorei a receber, então a professora Paê, que estava na sala, ela fez ali um relatório para mim e tal, ela demorou a me mandar, então eu não consegui colocar dentro do slide, certo? Mas tenho aqui o relatório que ela postou, até fez bem bastante coisa, apontou bastante pontos e tal. Então ela puxou mais para um relatório do que simplesmente dar um feedback. Ah, vamos abrir aqui. A reflexão final que todos conseguiram foi legal, né? Trabalhar, né? E é isso. Aqui a parte da síntese que eu coloquei algumas fotos que eu já tinha colocado. Até tem ali o triângulo, né, que a gente trabalhou, de Sierpinski. E acho que é isso. Ótimo, professor. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho também com os alunos, né? Porque a recursão, que é um componente, tem um conteúdo um pouquinho mais difícil, né? E também pela, né, a outra plataforma que o trabalhou, conhecia tal, o Cloud também, já trabalhei com ele, mas como nós estamos, com o Start Lab, eu acabo focando muito no Start Lab, mas pode é bem legal trabalhar. Eu uso muito ainda com o sexto ano, para ir iniciando a minha construção com eles. Então, parabéns pelo fim. Peço, então, o professor Márcio faça feedback do professor Rafael Raimusti e agora o professor Tiago. Boa tarde. Professor Juvenal, pode pegar e rodar para mim meus slides? Isso, Fazendo um favor? compartilho sim. Eu estou sem acesso aqui. Aí eu vou pedir um favor para o professor Rafael Raimusti, né? Se ele pode fazer o feedback do professor Tiago, por favor.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago William. Sou professor, né, no Colégio Roseli Pioto. E a implementação que eu fiz foi dentro do oitavo ano B, né? A realidade desse colégio, dessa turma, esses estudantes eles ficaram boa parte desse ano sem ter essa aula, esse componente curricular, né? Eu peguei e assumi as aulas já no final do segundo trimestre, então praticamente eu tive que transformar metade de um ano em um. Então foi aquela correria de passar conteúdo e ainda tenta que fazer algum projeto, alguma coisa, né? Então os projetos foi elaborado em simultâneo com os conteúdos que precisavam ser dados. É uma turminha um pouquinho complicada, não é uma turminha muito fácil, né? Até porque, como esse cara, boa parte do ano sem ter aula, apareceu um professor do nada para dar esse componente curricular, que já é um componente que não é muito simples de entender, né? Pegar chega o professor estranho do nada querendo dar conteúdo, tá acabando com a diversão deles, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, o que eu trabalhei? Eu trabalhei o conteúdo de recursão, né, com eles. Como eu estava já em outubro e o colégio estava correndo eu estava tendo um mês praticamente inteiro só pensando em Halloween. Então, muitas das aulas assim que aconteciam só iam até o terceiro período de horário. E depois do intervalo, eles iam fazer outro tipo de recreação, voltadas, pensando no Halloween, no Dia das Crianças, né? Então, o mês de outubro ficou um mês bem corrido para mim, com pouquíssimas aulas, e eu tinha que dar esse conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu associei esse tipo de conteúdo com o mês de Halloween. Mas como trazer essa parte de recursão, né? Então, eu perguntei para os alunos, gente, o que a gente pode ser feito, né? Pensando no Halloween, né? Eles, alguma coisa que a gente pode usar numa apresentação, às vezes a gente pode usar isso aí até no Canva, né? Então, eu foquei nessa parte de dar o conteúdo para eles, trabalhar esse conteúdo junto com eles, né? Essa criação de padrão no código, estimulando a capacidade lógica dos estudantes, né? Para encontrar maneiras mais diretas, mais diversificadas de estar usando isso. Não ficar só, vou fazer um triângulo, vou desenhar um hexágono. Não, vamos fazer uma coisa mais criativa e pensando nessa temática de Halloween, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, o que a gente bolou ali? Já que saía assim, uns desenhos meio estranhos ali, conforme os alunos estavam pegando e manipulando os códigos, um aluno falou, nossa, pensando no Halloween, isso parece uma teia de aranha, né? Isso aí é umas coisas meio estranhas. O que vocês acham da gente fazer uma espécie de um bordado, alguma coisa assim, uma aranha assim mais diversificada, né? O pessoal, eu gostei. A gente tem que achar o número certinho para fazer isso parecer uma teia de aranha, para não ficar uma coisa torta, uma coisa assim, um risco a esmo. Daí cada aluno ali foi construindo aquilo, né? Saiu diversos desenhos assim, bastante forma geométrica, tudo, né? E essa foi uma das formas geométricas que acabou saindo, né, de um dos alunos. Que ele pegou e falou assim para mim, nossa, professor, eu acho que ficou tão legal que eu acho que eu vou até passar para minha mãe para ver se ela faz isso num crochê, num bordado. Pode passar para o próximo? Aí a parte dos códigos, né, que eu fui fotografando, tudo, os computadores pessoal, que eles estavam, conforme eles iam produzindo, né, cada um pegou um tema de fundo diferente ali, né? Pode passar? Mais um pouquinho da produção, né, todos os códigos. A gente pegou e focou bastante nas aulas do Alura, né?
Porque não dá para desenvolver muita coisa ali, até por causa do tempo ser muito curto, e esses alunos eles não tinham tido conteúdo, então eu tinha que passar o conteúdo e produzir alguma coisa. E ainda mais depois eu acabei me afastando por causa por causa de saúde, né? Eu tô de licença nesse exato momento. Então, assim, eu tive um tempo muito curto, assim, para eu poder passar alguma coisa para eles e continuar, né? Pode passar para o próximo? Um relato de alguns alunos, né? A pedido deles, eu acabei não colocando por questão de imagem, né? Direito de imagem. Muitos alunos considerados assim de comunidade carente, né? Então eles ficam um pouco com medo, meio receoso. O próprio pai deles falam para eles não ficar se expondo, né? E o professor acaba entendendo um pouco disso. Então, teve, assim, muitos comentários, assim, que você vê, assim, que foi muito espontâneo, por exemplo, caraca, professor, que aula, né? Eu me diverti demais com a sua aula, achei muito legal trazer isso, ver os personagens se mexendo ali, né? Eu achei que era só eu fazer meu bonequinho andar de um lado para o outro da tela, o Scratch, ele não ia fazer mais nada além disso, né? Então, assim, eu acabei me empolgando até muito assim, com a questão de como eles se divertiram com esse negócio, ainda mais trazendo isso, pensando no Halloween, né? Pode passar para o próximo? Aí foi mais alguns exemplos que os alunos foram produzindo, né? Ficou um trabalho artístico muito legal, assim. Era para ser só o bonequinho ali, eles deram ideia assim, e se a gente usar uma aranha? Colocar uma aranha mesmo. Daí no Start Lab ele não tem essa possibilidade de você colocar coisas externas. Então vamos produzir isso no Scratch, que a gente pode pegar uma GIF, uma PNG e puxar isso, colocar essa aranha específica. Se vocês quiserem, vocês podem até desenhar essa aranha, né? Então eu acho que o resultado assim deles, do aprendizado deles, está conseguindo produzir isso, está entendendo para que esse código funciona e está trazendo isso para outros modelos, outras ideias. É sempre uma coisa muito válida. Pode passar para o próximo, por fazer um favor? Então, eu aproveitei aquela festividade do colégio, que estava tendo o evento de Halloween do colégio, né? Todo mundo se divertindo ali. Então, vou trazer um pouquinho do Halloween para a programação, para não ficar também. Só o professor que fica fazendo a gente fazer conta ali. A gente já está cansado de ficar fazendo conta. E tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo querendo se fantasiar, todo mundo querendo fazer animação, tudo, né? Pode passar para o próximo? As reuniões que teve da GE para mim, elas foram muito construtivas assim para a prática, né? Tudo essa troca de experiências que a gente está tendo com os professores, eu acho que é uma coisa muito importante assim, que poderia até ser mais valorizado, porque a gente às vezes não consegue ter contato com outros professores, principalmente da nossa disciplina. Geralmente a gente é o único, ou somos em 2, 3 professores ali que dá essa disciplina dentro do colégio, e a gente não tem essa troca de experiência, essa troca de como que a gente pode trabalhar com certa turma. E eu trocando essas ideias com os professores aqui do curso, foi uma coisa que eu construí muito para o meu profissional. Eu acredito que outros professores tenham se beneficiado de alguma maneira, assim, de alguma ideia que eu dei, ou eu também acabei pegando alguma ideia de algum professor de como agir com algum aluno. Então, acho que toda essa reunião, esse curso da GE, ela é importante para a construção do professor, tanto mentalmente como profissionalmente. Pode passar?
Então, daí, um resumo de como que foi trabalhar com essa criação de código, né, usando variáveis, pensando em tudo essas aulas do Alura que a gente tinha que dar, esses conteúdos que precisavam ser dados, e o pouquíssimo tempo que eu tive mesmo para poder desenvolver isso aí, né? Não tinha muito tempo para desenvolver e eu já peguei alunos que já estavam ociosos por muito tempo, né? Então ficava difícil a gente trazendo uma coisa muito elaborada, uma coisa muito mais complexa, com alunos que já estavam acostumados a não estar fazendo, não estar desenvolvendo nada, não estar aprendendo nada de novo ali dentro dessa temática. E é isso. Aí um certificado do que eu fiz o curso de recursão da Alura, né? Ótimo, prof, parabéns pelo seu relato. E assim, a gente fica até um pouco, né? Porque minha cidade é uma cidade pequena, é difícil não ter professor para pegar todas as aulas, né? E Londrina, que é uma cidade grande, acaba ficando meio ano sem um professor para a turma. Então, meio. Tanto que eu saí de licença agora, eles estão lá com as vagas dessas aulas minhas aí, e até agora não chamaram ninguém. Eu já vou voltar e não conseguiram ninguém para me render ali. Quer dizer, foi alguns dias que eles vão, algumas semanas que eles vão ficar sem aula. Porque ninguém assumiu ali. Beleza, prof. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, pelo seu entusiasmo, né? E também pela dedicação de falar com os alunos. Então, para encerrar, prof. Andréia, vamos compartilhar o seu? Prof. Andréia. Ok, deixa eu compartilhar então a minha página aqui com vocês. Então, pessoal, né, vou voltar agora com vocês no que eu tinha combinado antes, no nosso checkout, tá bom? Então, vou mandar aqui o link para vocês do checkout. É um formulário um pouquinho mais complexo, umas 3, 4 páginas, então peço que vocês realizem, tá? Para mim, por favor. Pessoal, eu já estou fazendo a correção tá, final dos relatos de vocês, tá bom? Então, vocês já vão ter a nota, ao encerrar a reunião, já vou ter fechado a nota de vocês, tá? Eu já fecho o nível da turma também hoje. Só para confirmar ali, no formulário que você passou, acho que ele está como pensamento computacional EF, oitavo ano, né? É intermediário, é que tá com o oitavo ano mesmo. Tá? Foi feito errado, não sei porquê, mas é oitavo ano.
Pessoal, alguém for terminando, dá um joinha, por favor. O Marcos terminou, obrigado. O Daniel também, beleza. Papel Raimundo também, ótimo. Obrigado, pessoal. Mais uns minutinhos, estamos terminando. Quem terminou, dá mais um joinha, para poder confirmar se todos terminaram. Celso, Thiago, Rafael. Beleza, pessoal. Então, essa aventura pela terceira jornada chega ao fim, mas os blocos que colocamos juntos, continuam firmes e prontos para tentar nessas próximas construções. Pessoal, respondi aqui o professor Celso. O Celso é TB mesmo, tá? Desculpa. Parabéns pelo empenho de vocês. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Muito obrigado pelo esforço, pelo apoio de vocês. Antes de deixar nosso print de encerramento, queria a todos vocês um final de ano muito bom, muito feliz, tá? Um Natal maravilhoso, um início de ano também muito bom. Para quem é PSS, que as aulas ano que vem venham com bastante, bastante aulas, que a gente consiga se alocar bem no próximo ano. E no que eu puder auxiliar vocês, pessoal, estou à disposição.
Eu vou manter o grupo no WhatsApp, então vocês podem me mandar mensagem por lá, me chamar por lá. Ano que vem, se precisarem também, tá? Estou à disposição de vocês. E não se preocupem, pessoal, tá? Eu vou voltar aqui tentando auxiliar vocês o máximo que eu puder. Precisando de mim, podem mandar mensagem. Qualquer outra dúvida, mandem mensagem também. Lembrem de tentar ver o certificado de vocês, tá? Pedem para um núcleo de vocês, para certificação, eles encaminham. E no mais é isso, pessoal. Vamos para o nosso último print. Peço que abram as câmeras, por favor. Um, dois, três. Beleza, pessoal. Então, um bom fim de ano a todos, um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço, tchau.